Pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Que bom estarmos aqui, né, para junto cultuarmos ao Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 105. Salmo 105. Diz assim a palavra do Senhor: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo monte, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Amém, queridos? Nós vamos orar esse salmo aqui, do jeitinho que ele está escrito. Nós vamos nós entramos nos átrios do Senhor e em culto ao Senhor, rendendo graças ao nome do Senhor. A ação de graça é uma ação de graça, ou seja, envolve uma ação de gratidão. Então, quando nós falamos que nós estamos rendendo graças, que estamos fazendo ação de graças a Deus, nós estamos nos movendo. Quando nós louvamos ao Senhor em gratidão a Ele, nós estamos nos movendo. Então, tudo que há em nós precisa louvar a Deus, seja com palmas, seja com as nossas vozes, o erguer das mãos, com danças. Todo o nosso corpo precisa se envolver em gratidão e louvor ao Senhor, amém? Nós damos graças proclamando o seu nome. Cantando, diz aqui, cantem a Ele. Então os nossos lábios precisam se abrir. No momento de louvor, nós não podemos ficar com os lábios fechados. A Bíblia é o nosso manual de como louvar a Deus do jeito que agrada a Deus. Nós precisamos louvar e adorar a Deus do jeito que lhe agrada e não que nos agrada. Então a Bíblia nos diz para nós cantarmos a Ele, para nós louvarmos ao Senhor, para nós relatarmos as suas maravilhas. Tudo isso tem a ver com palavras. A gente não consegue relatar maravilhas de Deus se não abrimos os nossos lábios. Não é verdade? Relatem as suas maravilhas. E aqui diz assim: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. É impossível que quando nós buscamos a Deus, o nosso coração não saia daquele momento, independente da circunstância que estamos passando. O nosso coração começa a sentir paz, independente das lutas. Começa a sentir a alegria do Senhor que nos dá força. Não é a nossa alegria que nos dá força, mas é a alegria dEle. E quando nós buscamos o Senhor da maneira que agrada a Ele, nós deixamos Ele alegre. E é essa alegria que nos dá força. Amém? Recorram ao Senhor e ao seu poder. Ou seja, nós estamos aqui para isso. Estamos recorrendo ao Senhor. Em todo momento da nossa vida, nós precisamos recorrer para Deus, mesmo quando a gente erra. O lugar certo de alguém que erra é no altar, para morrer de novo. É correr para os braços do Senhor. Esse é o lugar. Então, independente se você errou essa semana, se algo aconteceu essa semana, esse é o momento de você recorrer para o Senhor e para o poder dEle. E aí o salmo aqui, esse versículo termina: busquem sempre a sua presença. Então a presença de Deus não é para buscar de vez em quando. A presença de Deus é para ser buscada sempre. E todos os dias da
nossa vida. Nós buscamos a presença de Jesus, amém? E nós vamos fazer isso. Nós buscamos durante toda uma semana a presença de Jesus. E viemos para cá cheios dessa presença, porque nós já buscamos. Quando chegamos aqui, nós transbordamos essa presença em louvor, gratidão e adoração. É assim que funciona a nossa vida, amém? E é isso que você vai fazer aqui hoje. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Nós vamos juntos, coletivamente, buscar a glória e a presença de Jesus, amém? Então erga as suas mãos, nós vamos orar aqui e nós vamos clamar ao Senhor para que esteja alinhando a nossa mente ao coração dele nessa hora. Jesus, ensina-nos a louvar como te agrada. Ensina-nos a adorar ao Senhor como o Senhor deseja. Deus, nós clamamos a presença poderosa do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que nós nos tornemos incansáveis na busca pelo Senhor, a Sua palavra e a Sua presença em nós. Faz-nos incansáveis e insaciáveis para que estejamos sempre recorrendo ao Senhor, recorrendo ao Seu poder. Deus, que os nossos lábios estejam sempre abertos para louvar, para bendizer, para agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor abra os céus aqui, que o Senhor abra os céus neste lugar. Amém. Deus, toda resistência nos corações, que sejam desde já despedaçadas, através do louvor, através da adoração. Desde já, que cadeias sejam quebradas, que sofismas sejam anulados em nome de Jesus, que enganos sejam despedaçados, que a nossa mente esteja cativa à obediência do Cristo, que o nosso coração esteja totalmente no Senhor. Toda angústia de coração, toda ansiedade, nós lançamos agora diante do Senhor. Nós lançamos, nós não queremos. A única coisa que nós desejamos agora é a Tua presença, é a Tua glória, a Tua glória, a Tua glória, inundando, invadindo esse lugar. Vem com Tua glória. Clame agora pela glória de Deus, querido. Clame pela glória, clame pela glória. Desejamos mais, muito mais da glória. Aumenta o nível de glória, aumenta o nível de glória. Nós clamamos, Jesus, Filho de Davi, aumenta, flua, Espírito Santo de Deus, flua neste lugar. Todas as amarras sejam soltas agora, amarras sejam soltas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia.
que dão nos artelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Eu quero nadar em tuas águas. Quero beber de tuas águas. Eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Glória a Deus. Amém. O Senhor esteve falando comigo na semana de escolher os cânticos sobre as águas dele. Então, nessa noite, assim como a pastora orou aqui no começo, nós cremos que os rios que correm no trono de Deus estão aqui. Amém. Que aquela água da vida que vem de Jesus, que Ele prometeu para aquela samaritana, está aqui para nós nessa noite. Ele já tem essa água livre para todos nós. E que nós possamos ir nos afundar nessas águas. Que nós não possamos apenas beber dela, mas beber ao ponto de transbordar. De ser como um copo totalmente cheio. E quanto mais a gente transbordar, o copo começa a flutuar nessas águas. Então nós clamamos a Deus para que o Senhor nos encha nessa noite. Nós clamamos para que, se nós não temos sede de Ti, dá-nos sede. Dá-nos sede. Dá-nos sede pelo Senhor. E sacia-nos com a Tua água. Sacia-nos, Jesus, contigo, que é a fonte de água viva. Nós clamamos por Ti, ó Deus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus, vem sobre todos nós aqui nesta noite. Som que vem do céu, vem derrama aqui sobre o teu povo. Aquele que beber da água do Espírito se tornará uma fonte a jorrar. Essa é a voz de muitas águas do nosso interior, pelo teu Espírito. Essa é a voz de muitas águas do nosso interior, pelo teu Espírito. Som que vem do céu, vem derrama aqui sobre o teu povo.
Encha-nos com mais de Ti, para que as Tuas águas que fluem de dentro de nós cubram toda a terra. Oh Deus, quebra todas as represas que nos impedem de fluir as Tuas águas. Oh, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Oh Deus, nós queremos manifestar a Ti
olhos por um segundo. Um pouquinho mais. O Senhor está exaltado no mais alto e sublime monte, assentado no seu trono. Mas quando nós clamamos e quando nós o adoramos, Ele vem, Ele vem. Oh, a palavra do Senhor nos declara e nos garante que o seu trono está no meio do seu povo, em meio aos louvores do seu povo. Querido, se o trono de Deus está aqui agora e Ele está, eu quero que você nesse momento adore Ele de uma maneira espontânea, com aquilo que está no seu coração. Ei, Deus, nós clamamos para que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos contemplar a Tua majestade. Majestoso é o Senhor, majestoso é o Senhor, Rei de toda a terra é o Senhor, Rei dos nossos corações, dono dos nossos corações e desta igreja. Você pode erguer as suas mãos nessa hora em sinal de rendição a Ele. Ei, nós nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos. Receba adoração, receba adoração. Jesus, Jesus, o único que é digno de ser adorado. Nós nos entregamos por completo, sem reservas, sem reservas. Nós nos derramamos e nos prostramos os nossos corações diante de Ti, ei, diante do Teu trono, diante do Teu trono, a glória, a fogo, a presença, a poder. Oh! Ei, vem com Tua nuvem de glória aqui, Jesus. Nuvem da glória de Deus, mexe com o nosso interior. Oh, leva-nos a Te contemplar, leva-nos a Te contemplar, contemplar a Tua beleza, a Tua formosura. Sim, melhor é estar aqui neste lugar, melhor é o dia dos Teus átrios. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Yeah! Oh, nós nos entregamos, nos entregamos. Yeah! Oh, vem com o Teu peso de glória, com o Teu peso de glória. O cabode, peso na glória, esmaga-nos com essa presença santa, esmaga-nos. Ei, satura-nos com Tua glória, satura-nos com Tua presença, satura-nos, todo o nosso ser, transforma o que precisa ser transformado. O Senhor tem total liberdade aqui, Jesus. Total liberdade aqui, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus,
Jesus, você pode dizer esse nome. Ah, Jesus, Jesus, não há nome mais poderoso que o seu. Não há nome mais glorioso, mais maravilhoso. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, a ti nós adoramos. Poderoso Deus, ei, diga isso, receba, Senhor, receba, Senhor, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E nesse momento de adoração a Ele, você pode entregar parte dos seus bens, aquilo que Ele tem te dado. Você pode devolver a Ele seus dízimos, suas ofertas, em forma de gratidão, em forma de adoração ao Rei. Ah, Senhor, eu quero orar, ó Deus, por todo dizimista, todo ofertante fiel nesta casa, que tem ajudado a sustentar para que haja mantimento nesse lugar. Eu quero orar, ó Deus, para que o Senhor venha fluir poderosamente com prosperidade na casa de todo aquele que tem sido fiel a Ti. Ah, que haja abundância nos seus celeiros, que a palavra do Senhor se cumpra, porque Ele é fiel para cumpri-la. Ah, que o Senhor abra os céus, derramando ricas bênçãos, repreendendo o devorador, trazendo provisão, trazendo saúde física, saúde emocional, enchimento do Espírito Santo, trazendo conserto. Todo aquele que é fiel tem a casa e a família alinhadas com a vontade do Senhor. Ah, Jesus, esteja trazendo e operando a Tua vontade, que é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Cumpre as Tuas promessas, cumpre a Tua palavra na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, queridos, amém. Eu vou falar algo aqui. As crianças podem ir de 3 a 11 anos, podem ir com as professoras Natália e Márcia. Se você tiver algum testemunho do culto, de algo que aconteceu aqui, hoje, no momento do louvor ou com a palavra, qualquer coisa que tenha acontecido, que você recebeu aí da parte do Senhor, seja uma visão, seja uma audição, seja uma cura, qualquer testemunho que você tenha para dar referente a esse culto, eu quero que você fale conosco antes de acabar, fale comigo, e no final nós vamos estar dando um momento para você testemunhar, amém? Glória a Deus, nós precisamos falar das maravilhas do Senhor e daquilo que Ele tem feito. Nós vamos passar agora para o momento do nosso café. Então aproveite esse momento para ter um pouco de comunhão aí com os nossos irmãos, amém? Dar-de-vos amei, oh beleza antiga e tão nova, habitabas dentro de mim e eu lá fora procurar. Não existe
tua paz. Tarde vos Amém, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso culto nessa noite. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém, glória a Deus. Nós estamos agora num tempo de treinamento de guerra aqui na nossa igreja. Hoje de manhã eu ministrei a respeito disso. E nós queremos, amados, orar para que o Senhor nos dê graça para nós vencermos essas guerras espirituais. Nós precisamos ter coragem para poder enfrentar isso, né? Falamos da coalizão de 5 reis, falamos da estratégia desses 5 reis contra o povo de Gibeon, a direção que o Josué ele ouviu da parte do Senhor. Também nós vimos que os reis amorreus esconderam de uma caverna em Maquedá. Maquedá significa lugar dos pastores. Nós temos falado muito sobre a questão de espíritos demoníacos que estão pastoreando pessoas, dando direção para as pessoas, né? Um pastor, ele dá de comer, um pastor dá de beber, um pastor, ele coloca o alimento no tempo certo, né? Para que a ovelha possa comer, ok? Então, a gente tem visto algumas evidências e o Senhor me levou a trazer alguns dos príncipes das trevas aqui, para nós entendermos os sintomas, e temos um diagnóstico com relação a tudo isso que tem acontecido. É importante dizer que quando Jesus fala para qualquer um desses espíritos que nós estamos mencionando aqui, Jesus está sempre se dirigindo à igreja dele. Ele nunca está se dirigindo às pessoas do mundo, ok, queridos? Então, muitas vezes, nós temos uma perspectiva de que os demônios só podem atuar nas pessoas que são ímpias. Isso é meio que óbvio, né? Isso é muito óbvio isso, né? Mas nós sabemos também que se o Senhor ele trouxe uma palavra para a sua igreja, para os seus discípulos, né, para as pessoas que estavam sendo acompanhadas por ele, quer seja quando ele estava aqui na terra, quer seja as cartas de Apocalipse, é porque ele tem uma preocupação com relação a isso, ok? E nós como igreja, nós não devemos deixar de falar sobre isso, porque é a palavra de Deus. Glória a Deus, amados. É a palavra de Deus. E às vezes, muitas pessoas consideram isso como um conteúdo pesado, mas na verdade isso é um conteúdo já de discipulado, já, de quem já é discípulo do Senhor, para quem já tem as faculdades espirituais exercitadas. E nós estamos trazendo esse conteúdo aqui para que a igreja possa se vacinar, para que a igreja possa se proteger e saber se os pensamentos que nós estamos tendo faz parte... Se os pensamentos que nós estamos tendo faz parte de alguma ingerência, né, demoníaca contra as nossas vidas. Está acontecendo alguma coisa, gente? Tudo bem aqui? Vamos orar, amados? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar nesse momento, Senhor, para que o Senhor nos traga agora o espírito de temor, Senhor.
temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu oro, Deus, para que o Senhor traga temor nessa noite, para que nós possamos entender o que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, estamos aqui para render graças ao Senhor, ao Teu santo nome. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga o espírito de revelação e sabedoria aqui neste lugar, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, proclamar o Teu reino aqui, que o Teu reino é chegado, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Deus, molda o nosso coração, Senhor, molda as nossas mentes, leva toda a mente cativa à obediência de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Então, nós falamos sobre Maquedá, que é o lugar dos pastores, e eles se esconderam no momento do confronto, onde o Senhor enviou granizos do céu para destruí-los, e boa parte, a maior parte, na verdade, do exército foi destruído. E nós queremos trazer aqui agora, dar uma reciclada, na verdade, sobre o espírito de Mamon, onde nós falamos que é um espírito que traz o amor ao dinheiro, é um espírito também de sanguessuga, que a pessoa só quer as coisas para si. Do fruto da boca é aquilo que nós experimentamos, nós prosperamos de acordo com o fruto dos nossos lábios. Também nós falamos com relação à procrastinação, que a procrastinação é você adiar coisas que você deveria fazer imediatamente. Nós falamos sobre a preguiça, que está ligada à procrastinação, É muito importante nós entendermos que muitas pessoas, elas não têm a disciplina de fazer as coisas diariamente. Muitas vezes a gente não quer fazer algumas rotinas diárias, e essas rotinas são necessárias para que nós não tenhamos um espírito de miséria ao nosso derredor. Então tem coisas que é da nossa alçada fazer e não devemos terceirizar para outras pessoas. Quantos estão entendendo isso aqui, queridos? Nós não podemos terceirizar coisas que são nossas, que é nossa responsabilidade, Falamos sobre o espírito de fofoca também. O que é a fofoca? É você falar da vida de outras pessoas sem ter uma solução para você resolver esse problema. Se você não é proativo para resolver o problema das pessoas, então não comente nada, ok? Mas se você já está trabalhando para resolver problemas, então beleza. Então você está fazendo uma conferência estratégica, inclusive, para resolver o problema de alguém. Cobiça e inveja, que está ligado a pessoas quererem coisas que não são dela. Isso é um espírito de miséria. Também falamos sobre Jó, que era um homem que sofreu uma miséria e Deus permitiu que Satanás roubasse tudo aquilo que estava ao seu derredor, todos os bens que estavam ao seu derredor, para que ele entendesse que só o Senhor é provedor na vida dele, não é o fruto do seu trabalho, não são as suas riquezas, mas é o Senhor. Também nós falamos sobre o espírito de latrocínio e infidelidade, sobre Jezabel. Nós falamos sobre o ânimo dobre de pessoas que são inconstantes, de pessoas que elas sempre estão fazendo coisas, por exemplo, assim, tem pessoas que às vezes eles querem, por exemplo, hoje eu estou a fim de ir na igreja, hoje eu vou na igreja, hoje eu estou me sentindo espiritual, hoje eu vou na igreja. Hoje eu não estou me sentindo muito espiritual não, então eu não vou na igreja. O que é isso aí? O que está acontecendo aí? É um espírito de Jezabel que está atuando aí, uma opressão que está vindo. Não estou muito afim de ir na igreja. Como assim não está muito afim de ir na igreja? O que está acontecendo aí? Que legalidade que existe aí no interior? Então o Jezabel age por meio da feitiçaria, da manipulação, age também misturando o santo com o profano, que é o caso da apostasia. Apostasia é a junção de duas palavras, ficar longe, ficar longe, e tasia vem da palavra que significa estar de pé. Então, estar longe de ficar de pé. Então, é uma pessoa que está caindo o tempo todo, em pecado. Jezabel, estou trazendo aqui mais algo, que é a rainha dos céus, que era proclamada, pelos israelitas. O Senhor condena aqueles que buscam a rainha dos céus. Quem é a rainha dos céus em nossa nação, amados?
Então, é um espírito de idolatria, de religiosidade. Quando fala religiosidade, é falsa espiritualidade, ok? Falsa espiritualidade. Jesus chama essas pessoas de sepulcros caiados, que por fora são branquinhos, mas por dentro estão podres, né? São sepulcros caiados. Então, apresenta-se uma espiritualidade externa, mas internamente são lobos devoradores. É um espírito de falsa profecia, que está ligado com o falso profeta também, o espírito do falso profeta, que prepara o caminho para o anticristo. É o espírito de sensualidade e depravação, e nisso estamos falando sobre toda sorte de imoralidade sexual. Estamos falando aqui de adultério, estamos falando aqui de fornicação, estamos falando de pedofilia, zoofilia, estamos falando de tudo pornografia. Tá? Esse espírito age por meio de todas essa sorte de maldições através da sexualidade e imoralidade sexual. Também fala da falsa invisibilidade, ela acha que ninguém a vê, ok? Jezabel acha que ninguém está vendo, mas os profetas estão vendo, aqueles que têm um dom de discernimento de espíritos estão vendo. Também falamos sobre a rebelião de Jezabel. Ela não respeita a autoridade espiritual, ela bate de frente, ela provoca a ira, né? Então Jezabel tinha 450 profetas de Baal que adoravam Baal. Gente, 450 profetas. E Elias foi lá e envergonhou os 450 e mais 400 ainda. E na verdade foi 850 profetas que ele matou ao fio da espada. Então é um espírito que ele é rebelde sem causa. Consegue entender? Então, amados, não tem como uma pessoa que vive em imoralidade ele não ter as demais coisas. Não tem como. Ele vai acabar sintomatizando, se é que é assim que fala, essas outras demais coisas. É um espírito de homicídio, porque ele quer matar a voz profética, ok? A primeira coisa que ele faz é se levantar contra a voz profética, porque aonde existe palavra de arrependimento, Jezabel não permanece. E os seus filhos, a evidência de Jezabel, né, da atuação de Jezabel, é que os seus filhos são mortos espiritualmente. Então, amados, é muito importante nós entendemos que todo espírito que age com manipulação, ninguém está me vendo, mas eu estou fazendo por detrás dos bastidores. Gente, isso aí vai trazer morte espiritual na próxima geração. Os filhos vão morrer. Talvez ninguém veja o que você está fazendo, mas a evidência será os filhos mortos. Então eu conheço ministérios que os seus filhos estão mortos espiritualmente. Um filho foi para o satanismo, olha só, né? O outro filho não consegue se levantar ministerialmente, foi ungido a pastor, mas não consegue se levantar, não consegue se colocar de pé. Tá? Um outro filho, uma outra filha entrou na prostituição. Você entende? 3 filhos de uma família só, de uma pessoa que se dizia profetisa, que era muito usada por Deus, que profetizava para todo mundo, mas os seus filhos todos desviados, todos mortos espiritualmente. Então, amados, nós precisamos ter muito cuidado, tá? Ah, tadinho, né? Os filhos estão todos desviados. Por que será? O que está acontecendo ali? Óbvio que a gente não vai julgar todo mundo, cada caso é um caso. Mas se você vê todas essas evidências aqui, é complicado, né? Você dizer que não é. E vamos falar hoje sobre o espírito do anticristo. E queridos, esse espírito aqui... Davi, pega minha Bíblia, por favor. Esse espírito aqui é o espírito que Jezabel preparou, o falso profeta preparou, né? Vai preparar para a evidência dele na terra. Então nós sabemos que existe o anticristo e existe também anticristos. Então abra a tua Bíblia em 1 João. Versículo 18. Então esse é o terceiro príncipe que nós estamos falando aqui, principado que estamos falando. Filhinho, chegou a hora final,
vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram do nosso meio, se você tiver uma caneta aí e quiser grifar, saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção, e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é o mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escrevo essas coisas para advertir-vos sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Pois o que a unção lhes ensina é a verdade e não mentira. E é tudo que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Pai, nós queremos nessa noite clamar para que a tua unção caia neste lugar, trazendo clareza e entendimento, Senhor, sobre essa palavra. Em nome de Jesus, todo espírito de apatia, todo espírito de desprezo, todo espírito, Senhor, de incredulidade, que bata em retirada deste lugar em nome de Jesus, todo espírito que queira roubar a palavra nessa noite, declaramos que bata em retirada daqui em nome de Jesus, que fujam por 7 caminhos os nossos inimigos, que o Senhor repreenda o anticristo nessa noite, que vidas possam ser transformadas por essa palavra, Senhor, e que o coração deles possam ser um coração voltado totalmente para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, então nós podemos observar nesse texto aqui, que o espírito do anticristo, ele atua com pessoas que estão dentro do corpo, mas não estão no corpo. Eles parecem que estão aqui dentro da igreja, mas não estão. Sabe, eles estão em espírito, mas não estão em verdade. Sabe como é que é? Eles não estão conectados ao corpo e família do Senhor. Então essa indiferença ao corpo e família do Senhor, essa indiferença à igreja de Cristo, a igreja dos primogênitos, é a primeira evidência já da atuação do anticristo. Porque as pessoas, elas tendem a, ultimamente as pessoas tendem a desprezar a igreja. Segundo alguns dados da Jocum, alguns pastores da Jocum, eles vão dizer que 50% dos brasileiros estão desviados. E esses 50% desses brasileiros cristãos, na verdade, que estão desviados, eles estavam na igreja, eles serviam na igreja, eles adoravam, foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, moveram-se nos dons, e hoje eles estão fora dos caminhos do Senhor, 50%. E o maior desafio hoje é evangelizar os crentes. Existem alguns movimentos que pregam em baladas, que pregam nos carnavais, por exemplo. E a maioria das pessoas que são evangelizadas nas baladas e no carnaval, nessas festas da carne, a maioria são pessoas desviadas. A maioria. Quem está lá são pessoas desviadas. Você acredita nisso? E, inclusive, acho que já chegou a participar de alguns evangelismos, um evangelismo de carnaval que nós participamos aqui, na rua ali das baladas ali. Fomos ali com alguns jovens ali. E o que foi relatado, o relatório final de tudo, que a maioria das pessoas que estavam na balada ou estão na igreja, ou eram da igreja. Então, o que é isso? Isso se chama apostasia.
de pessoas que estão dentro, mas não estão. São pessoas que estão debaixo de uma atuação, uma influência demoníaca, que está querendo misturar o santo com o profano. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos, do contrário, teriam permanecido. Então, qual é a atuação do anticristo? É exatamente ao contrário de 1 Coríntios 12, onde todos aqui têm uma identidade dentro do corpo e família do Senhor e se move no seu dom espiritual. Glória a Deus, amados. O Espírito Santo faz isso com quem pedir, com quem quiser. Já o espírito do anticristo, ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai fazer com que a pessoa, ela até se mova nos falsos dons, mas é fora do corpo. E nunca é dentro do corpo, mas sempre fora do corpo. Ok? Aí continuando no versículo 20. Mas vocês não são assim. Quem não são assim? A igreja. Pois o santo lhes deu a unção. Quem é o santo? O Espírito Santo. Nos deu a unção. E todos vocês conhecem a verdade. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, segundo o texto de João aqui, de 1 João, é que pessoas que querem sair debaixo dessa opressão do anticristo precisam falar a verdade. O que é verdade, irmãos? É a realidade. Qual é a realidade mesmo? Não vamos fingir que está tudo bem, não vamos distorcer histórias, não vamos falar de coisas inexistentes, vamos falar o que está acontecendo. Vamos ser sinceros? Vamos ser honestos? Porque quem é o pai da mentira, irmãos? O diabo. E quem é o filho da mentira? O mentiroso. Lá em Gênesis vai dizer, né, que quando a serpente ela foi condenada, fala assim que o filho da mulher esmagaria a serpente, e a serpente ela feriria o calcanhar. O filho da serpente feriria o calcanhar do filho da mulher. Mais ou menos isso. E o que acontece, irmãos? O espírito do anticristo, né? Ele já estava atuando na época de Jesus já. Ele foi ferido por nossas transgressões através de Judas, inclusive. E Judas que o traiu. E como nós podemos combater esse espírito nos nossos dias? É vivendo debaixo de uma conduta de verdade. A partir do momento que você começa a ter mentirinha branca, a partir do momento que você começa a distorcer realidades, você começa a falar de coisas que não existem, você está sendo boca de Satanás, você está entrando debaixo do espírito de mentira, do espírito de anticristo. Continuando, versículo 21, não lhes escrevam porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem a verdade, sabe que a verdade não produz mentira alguma. Versículo 22, e quem é o mentiroso? Aí ele vai falar, aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Irmãos, como que nós, como igreja, podemos não afirmar que Jesus é o Cristo? E a palavra Cristo é Messias, tá? Como é que podemos afirmar como igreja, João está falando para a igreja aqui, como que uma igreja não pode afirmar que Jesus é o Cristo? Quando nós minimizamos aquilo que Ele fez por nós, dando a sua vida em nosso lugar. Quando nós minimizamos a sua atuação com relação a curas, a enfermidades e libertação que Ele já nos deu lá na cruz do Calvário. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas chagas nós já fomos curados. Amém, queridos? Nós já fomos curados. Então não existe essa agora, eu vivi lá atrás, meus pecados, Jesus já levou, já está tudo sepultado já. À medida que você confessou, que você se arrependeu dos seus pecados, você está livre de toda condenação. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, o Messias. Ou Jesus é o seu Messias, que te salvou da condenação do pecado, ou Ele não é o seu Messias. Então, quando que nós
fazemos isso, irmãos? Quando que nós afirmamos que Jesus não é o Cristo? Quando o sacrifício dele, o que ele fez por nós, não foi suficiente para nos redimir de todo pecado. Quando nós minimizamos esse sacrifício e a sua entrega por nós. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes nós passamos anos na igreja e a gente não usufrui da liberdade, a gente não usufrui da cura que ele já nos deu. E é óbvio, irmãos, que existem casos e casos, a gente ora por cura e às vezes não acontece. Às vezes não acontece, ora, Senhor, cura, não cura, porque o Senhor tem um plano melhor para a pessoa e está tudo bem. Amém, queridos? Está tudo bem. Mas, acima dessas coisas, ou caso a soberania dele queira dizer outra coisa, o que nós precisamos entender é que ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, amados. Mas o espírito anticristo, ele quer minimizar isso, essa ação de, será mesmo que Deus pode curar mesmo? Será que Deus pode libertar mesmo? E a pessoa vive uma vida de condenação eterna. Não é assim que funciona. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Como que uma igreja pode negar o Pai e o Filho? Hoje nós vivemos em uma temporada onde nós temos homens irresponsáveis. E eu falo outra vez, irresponsáveis com relação aos seus filhos. Hoje nós temos filhos órfãos de pais vivos, de pais presentes, que estão dentro da mesma casa, dentro do mesmo lar, mas eles não têm a responsabilidade de cuidar do seu filho, de dar norte para o seu filho. Ele deixa que o mundo norteie ele, deixa que todo mundo norteie. Ele não quer dar norte, ele se isenta dessa posição. E aí que entra esse grande caos que nós temos hoje sobre as crianças, que é a orfandade. A maioria dos criminosos, a maioria dos homossexuais, a maioria das lésbicas, você vai checar, vai fazer um diagnóstico de vida, você vai ver que é a falta de paternidade. Filhos que foram abandonados ou filhos que foram violados pelos próprios pais, inclusive. Foram abusados pelos próprios pais. E o que acontece? Por causa desse espírito de orfandade que existe, as pessoas começam a ter rebelião nos seus corações. Então, uma pessoa ferida pela orfandade, o que ela vai querer fazer? Ela vai querer ser um rebelde. Ela vai querer manifestar totalmente o contrário, o reverso daquilo que é natural. Ora, se meu pai e minha mãe, casados, vivendo de uma forma torta desse jeito, é o correto? Então o correto então vai ser outra coisa. Aí inverte totalmente, sabe? Então é como se fosse uma contraposição, uma contracultura àquilo que ela foi educada para ser. Esse é o espírito da orfandade. E a gente entende que esse espírito está muito em evidência sobre os jovens, sobre os adolescentes hoje em dia. E a gente precisa entender, amados, que essa brecha, essa ferida, esse trauma é o suficiente para que o espírito do anticristo entre com violência ali e comece a realmente desviar essa pessoa e entrar em total apostasia. Por isso que você vê muitas pessoas que estavam na igreja e eles foram provocados à ira pela falta da paternidade, e os filhos eles entram em rebelião dentro do seu coração e eles vão fazer exatamente o contrário daquilo que os pais ensinaram para eles, somente para provocar mesmo. Eu falo, não, agora vai ser a minha vez agora de me vingar. Mas aqueles que são curados da orfandade, eles não negam o pai. Amém, queridos? Eles não negam o filho. Porque uma coisa está ligada na outra. O pai ama o filho ama o pai e são uma família. Deus, a instituição Deus é uma família, irmãos. Glória a Deus, amados. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles já são uma família. Então o que acontece? Existe toda essa ação demoníaca contra a família, proposital, mas também é contrário àquilo que é originário dos céus. O céu foi criado para que nós vivamos em família.
Então, uma pessoa que antes estava vivendo na orfandade, ela é curada da orfandade. O que vai acontecer? Ela vai receber a paternidade de Deus. Ah, o Pai me ama. Porque o Pai me amou de tal maneira que enviou o seu Filho, para que quando eu crer, eu tenha vida eterna. E a vida eterna é conhecer o Pai. E o Pai, Ele procura por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, uma pessoa bem resolvida na sua paternidade, ela não vai negar o Pai, nem vai negar o Filho. Estão conseguindo entender a atuação do anticristo nos nossos dias? E aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho também tem o Pai. No versículo 24 fala assim: portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão. Então, qual é a antítese da atuação do anticristo? Primeiro, a verdade. Segundo, andar em comunhão. Viver em comunhão. A gente está lendo um livro junto com o Davi lá em casa, que é... Oi? Comunhão verdadeira. O primeiro capítulo já é altamente confrontador. Eu indico você a ler esse livro aí. É altamente confrontador. Porque ele já vai dizer assim, que a glória de Deus está na unidade da igreja. A glória de Deus se revela na unidade da igreja. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Em Efésios 3:20 ali, é um texto que, inclusive, eu nunca percebi, né? Nunca percebi dessa parte. Ele vai falar assim que, lá no versículo, Efésios 3:20, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Aqui, é isso mesmo. 21, fala assim, vou ler a partir do 20. Toda a glória seja a Deus, que por seu grande poder, que atua em nós, ao plural, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja. E em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. E esse texto ele vai combinar com 2 Coríntios 3:18, né? Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A imagem, até que tornemos a imagem e semelhança do Senhor, mas é todos nós. Então o que o anticristo ele vai tentar? Ele vai tentar romper a unidade. Quando as pessoas do corpo de Cristo começam a tocar nas suas feridas, começa a te corrigir, pessoas começam a te discipular, a primeira coisa que as pessoas querem fazer é pular fora, fuga, o medo da correção, o medo de ser exposto. Porém, amados, não existe nada melhor do que o corpo de Cristo também, é isso que o livro está dizendo também, né? A gente, uma hora ou outra, a gente vai ser exposto, uma hora ou outra as pessoas vão saber quem nós somos, não adianta, a convivência vai demonstrar isso, e na convivência a gente vai ser tocado, pessoas vão nos corrigir, e de verdade, irmãos, a unidade que nós precisamos exercer em Cristo, nessa igreja aqui, é para que nós possamos ser praticamente tutores uns dos outros aqui, endireitarmos os caminhos uns dos outros aqui, endireitarmos as veredas uns dos outros, para que ninguém se desvie do caminho da verdade. Mas o anticristo ele vai agir exatamente o contrário, ele vai querer se opor, ele vai querer, né? Abra sua Bíblia lá em Hebreus 6. O versículo 4 vai dizer assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram das dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo,
que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível, olha só o que o texto está dizendo, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Então, uma pessoa que já foi evangelizado, foi batizado, já foi batizado com o Espírito Santo, movimentou dons espirituais, teve visões, e aí ele foi batizado com fogo, e aí depois de tudo isso, o cara vai e volta de novo a pecar. Aliás, quando alguém cai, irmãos, vem sai e volta mais 7. Então fala para o irmão do seu lado assim, cuidado com os 8. Fala aí, cuidado com os 8, irmão. Cuidado com os 8. Porque se você se desviar e for para o mundo, sai e vem mais 7. E por isso que o estado da pessoa piora 8 vezes mais. Então não pense, eu vou dar só uma fugidinha ali e está tudo certo. A gente não pode brincar com a graça de Deus, amém, queridos? Também esse espírito do anticristo é um espírito de escravidão, e está muito ligado à figura do faraó, né, que oprimia o povo de Israel lá no deserto. E à medida que o povo pedia para adorar o Senhor, para se unir para adorar, e o que o faraó fez com o povo de Israel? Vocês lembram? Nós já passamos por essa passagem na leitura bíblica. O que o faraó fez? Ele deu mais trabalho. Mais trabalho. Você quer adorar? Vocês querem se unir para adorar? Não, você vai trabalhar. Aí coloca mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, para você não adorar. Aí qual é o argumento que nós falamos? Estou na correria. Parece que é uma honra falar isso, né? Deus olha para você e fala assim, o seu hipócrita, né? Busque primeiro meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Tudo é correria agora, tudo é trabalho. Tome cuidado, irmãos, tome cuidado com algumas ingerências, com alguns pastoreios que nós recebemos. E também a palavra anticristo significa ir contra o ungido, nós lemos ali. Também é a subestimação, ele atua como uma subestimação intelectual, porque são pessoas que são pastores de si mesmos, eles são impastoreáveis. Já viu pessoas assim? Pessoas que são impastoreáveis. Eles não gostam de ser pastoreados, não gostam de ser corrigidos, não gostam de ser disciplinados, eles não gostam de serem tocados, porque eles acham que já sabe tudo e tá bom assim desse jeito, não precisa mais. Lá em Judas 1:10, vai dizer assim: tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. A pessoa não entende e está zombando daquilo que não entende. Como criaturas irracionais. Eu vou ter que colocar aqui no telão, porque eu acho que é importante isso. Judas 1:10. NVT. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos. Sabe animal? Então, age segundo um instinto animal. Não é discernimento de espírito, é instinto animal mesmo. Desse modo, provocam a própria destruição. Que aflição os espera? Pois eles seguem os passos de Caim. Lembra de Caim? Então, enganam outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião, como Coré. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar.
Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono duplamente mortas, que não dão frutos, e foram arrancadas suas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Eu vou pular aqui, versículo 16. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagens em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Aí ele fala assim: mas vocês, amados, edifiquem-se. Olha só, como? O reverso da atuação do anticristo é o quê? Edifiquem-se uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Então sempre existe um reverso da atuação do anticristo. Glória a Deus. Vamos lá, continuando aqui. Talvez essa palavra não seja para você, ou talvez seja, mas se não for, entenda que é um treinamento, amém? Ele se levanta contra autoridades, 2 Pedro 2,10. Oh, Deus. Vai dizer assim, versículo 10: ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos, enfim, já falamos aqui, né? Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes, atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Os falsos mestres são como criaturas irracionais movidas pelo instinto que nasce para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Então aí vai descrevendo, Pedro vai descrevendo a característica desse espírito, né? Esse espírito também se levanta contra o culto a Deus. Então tudo que é trazido como forma de adoração a Deus, ele se levanta. Esse espírito também trabalha com pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Eles se posicionam contra o sacrifício de Cristo, se posicionam contra a redenção em Cristo Jesus. Eles acreditam que a cruz não valeu de nada, conforme nós já falamos aqui. É um espírito de mentira e engano, conforme nós já falamos. Ele nega o corpo de Cristo. Ele age com falsos dons, né? Porque, de certa forma, ele vai vir com milagres. E de verdade, irmãos, eu conheço igrejas aqui na cidade que são atuadas pelo espírito do anticristo. Não é porque tem dons espirituais lá que estão se movimentando que quer dizer que essa igreja está em Cristo. Existem pastores aqui na cidade que eles têm unidade com maçonaria. Que espírito que está atuando nessa igreja? É um espírito do Cristo? Você está vendo as pessoas se desenvolverem ali? Está vendo as pessoas crescerem espiritualmente? Você está vendo as pessoas, ao passar dos anos, fluírem nos dons espirituais? Você está vendo isso acontecer? Ou existe só um grupo seleto ali só?
uma elite somente. Irmãos, nós entendemos que como família do Senhor, nós precisamos urgentemente, irmãos, nos movermos nos dons espirituais. Eu não vou me mover porque eu vou ficar na minha aqui. Irmão, você está errado. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus, então? Se está escrito uma coisa a seu respeito, você quer fazer exatamente o contrário, quem é o seu Deus? A quem você está adorando? A que tipo de influência está te pastoreando? Então, ele atua também na política, faz guerra contra os santos, blasfêmia, nós já falamos sobre isso. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus matará o anticristo somente com um sopro só. Só um sopro dele. Ele não vai falar nada, não vai repreender nem nada. Só um sopro. Vamos abrir lá? 2 Tessalonicenses 2:8. Vou pedir o pessoal do louvor já ir subindo já. Diz assim: então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Olha que maravilhoso isso, amados. O anticristo, ele subestima a nossa inteligência, ele zomba da nossa fé, mas o Senhor, ao destruí-lo, apenas usará o sopro da sua boca só, e ele será destruído. Então, amados, eu quero que você se coloque de pé nessa hora, e a gente vai estar orando. A gente tem falado sobre Maquedá, o lugar dos pastores. Talvez na sua vida você tenha enfrentado algumas opressões, e é fato que nós enfrentamos opressões. Basta ser um cristão para você enfrentar opressões, mas a gente não pode se deixar dominar por elas, a gente não pode se deixar governar por elas. Se anticristo feriu a sua alma, feriu a sua vida, trazendo engano no seu coração, e essa dor do anticristo tem levado você a querer se desviar, ou às vezes você querer nortear pessoas a se desviarem, a brincarem com Deus, eu quero que você se arrependa agora, que a maior arma de guerra contra esse espírito se chama arrependimento. Arrependimento. 1 João vai dizer não só sobre o anticristo, mas sobre anticristos que estavam no nosso meio, ou que estão no meio da igreja. É um espírito que atua no meio da igreja. Ele não atua fora da igreja, é dentro da igreja. Então, se você tem sido seduzido, oprimido, e você não consegue se posicionar, agora que você sabe o que está acontecendo, eu quero que em nome de Jesus agora você levante a sua voz e comece a declarar a palavra de Deus. Talvez você vai sentir agora sono, você vai sentir um cansaço, você vai sentir uma opressão, mas eu convido você a se posicionar agora em nome de Jesus, porque nenhuma arma forjada prospera contra a igreja de Cristo. As armas do inferno não prosperam contra a igreja de Cristo. Senhor, nós queremos agora nesse momento nos arrependermos de todo desejo de apostatar da fé, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nos arrepender de todo desejo, Senhor, de se desviar. Nós queremos arrepender, Senhor, de todo desejo de se levantar contra o ungido de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos descategorizando o Teu sacrifício e a Tua salvação por nós. Nós nos arrependemos nessa noite, Deus. Nós não queremos subestimar o valor do Teu sacrifício naquela cruz. Nós não queremos subestimar, ó Deus, as Escrituras Sagradas. Nós não queremos ser pastores de nós mesmos.
Nós não queremos nos levantar contra autoridades espirituais. Meu Deus, o Senhor nos deu jurisdições espirituais. Pai, faça nós termos temor do Senhor. Que nós não sejamos inimigos da cruz de Cristo. Que nós não possamos mentir, ó Deus, uns para os outros. Meu Deus, o pai da mentira é Satanás. Nós não queremos ser boca de Satanás. Nós não queremos inventar histórias que não existem. Nós não queremos distorcer realidades, ó Deus. Por mais que seja dura a verdade, mas nós precisamos ser verdadeiros em nome de Jesus. Existem pessoas que lutam contra os dons do Espírito na sua própria vida. Eles lutam contra os dons do Espírito, eles negam os dons do Espírito, eles não querem os dons do Espírito. E nós repreendemos agora a atuação do anticristo neste lugar. Existe um sofisma que diz que eu não preciso de dons espirituais. É mentira do diabo. Nós repreendemos essa fala. Nós repreendemos essa programação mental. Isso não está na Bíblia. Isso não está escrito na palavra de Deus. Nós repreendemos essas palavras. Mais da tua unção neste lugar, Espírito Santo de Deus. Mais da tua presença neste lugar. Gera verdade aqui, Senhor. Gera comunhão neste lugar. Uma comunhão verdadeira, Senhor. Que nós permaneçamos unidos na presença do Senhor. Ativa-se o sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, que nós somos família do Senhor e nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de orfandade que tem sondado os corações, que tem matado a próxima geração, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que o Senhor levante homens que assumam seus filhos, que sejam como o Pai Celeste, que adotem os seus filhos, homens espirituais, que recebem a revelação do Altíssimo. Nós não nos dobraremos a Faraó, nós não nos dobraremos ao anticristo, nós não nos dobraremos à sua influência neste lugar. Queremos declarar que o sopro de Jesus Cristo o aniquilará para sempre. Fôlego de Deus o aniquilará. O sopro de Deus o aniquilará. Aleluia. Aleluia. Salvação e glória, força e poder pertencem ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aquele que era, que é e há de vir. Nenhum anticristo usará os nossos lábios para mentir contra a verdade. Em nome de Jesus, declaramos que essa igreja é uma igreja profética, comprometida com o avivamento para as nações. A nossa missão é discipular almas, famílias e nações para o nosso Deus.
Em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Pedir você que se sente só um pouquinho. Amém. São mensagens que têm sido trazidas aqui. Enquanto nós estávamos vindo para a igreja, eu e o Ander, nós comentávamos um com o outro, né? Se você vê o episódio da saída do povo de Israel do Egito, como foi falado aqui anteriormente, você vê um povo querendo sair para adorar, não é verdade? O tema da nossa igreja esse ano é até que toda a terra o adore. Foi o tema da nossa conferência, que é para que esse ano a gente fale um pouco sobre ele. Mas para que toda a terra o adore, para que haja adoração, precisa haver libertação, irmãos. Nós precisamos ser libertos da escravidão. E às vezes acontecem coisas na vida dos próprios crentes que a gente acha que está tudo bem, mas não está. E os nossos olhos precisam ser abertos para isso. Talvez você ainda não tenha ouvido falar a respeito dessas coisas dessa maneira. Mas nós precisamos ensinar você a vigiar a sua própria vida, que a gente vigie a nossa própria vida, para identificar se há algum tipo de problema. E para que a gente vigie no sentido de não ser enganado. Amém? Para que os seus olhos estejam sempre atentos, estejam sempre abertos para não ser enganado. Porque nos últimos dias haverá muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores que estarão ensinando. Estarão operando milagres. Mas se você tiver uma definição muito clara, uma compreensão muito clara a respeito dessas coisas, da palavra de Deus, você não será enganado. Amém? Por isso que sempre falamos, inclusive, para termos discernimento de espíritos. Ore por esse dom, para que o Senhor libere sobre a tua vida. Amém? Essa semana nós teremos o nosso culto de oração das 19 às 20, turno de adoração e intercessão. Venha, você que ainda não participa. Esse é um momento de alinhamento. Quando Deus pediu para o povo sair do Egito, Deus libertou o povo do Egito. Ele fez algo com aquele povo. Ele pediu para Moisés construir um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio de um povo. Não era lá na tenda que Moisés morava só. Ele queria estar presente no meio do povo. Então, a importância da busca coletiva, a busca coletiva pela glória de Deus é bíblico, é isso que Deus deseja. Amém? Então, você que não estuda à noite, você que não trabalha à noite, venha para o culto de quarta-feira, 19 às 20. Às vezes a gente quer tanta mudança na nossa vida, a gente quer fazer que tantas coisas aconteçam, mas a gente não quer orar. A gente precisa buscar. O que a Bíblia fala? Clama a mim e eu te responderei. Para Deus responder precisa ter o quê? Clamor. A gente quer sempre depender da oração. Ora aí por mim, irmão, ora aí por mim, irmão. Crente 6 horas, né? Aquela musiquinha lá, meus irmãos, 6 horas por mim, né? Não pode. Não pode ser crente 6 horas. Né? Você precisa ser o filho de Deus que clama e é ouvido pelo seu Pai. Amém? Glória a Deus.
Então venha para o culto de quarta-feira, 1 hora só. Nem termina tão tarde. Você consegue chegar em casa cedo ainda e dormir cedo, vem? Então faça isso. Quinta-feira nós temos os GVs. Os nossos líderes de GV estão frequentando o culto aí pela manhã, né? Mas quinta-feira tem GV com Raul e Sara, com Tiago e Ana. Tiago e Ana lá na casa deles, Raul e Sara por aqui mesmo, na igreja, ali na casa da irmã Aline, né? Então, participe de um GV se você ainda não faz isso. Ah, pastor, mas eu só estou aqui no culto de domingo, para mim está bom. Tudo bem, mas quando você participa de um GV, você é pastoreado por um líder um pouco mais de perto. Tem alguém um pouco mais perto de você. E você tem a chance de ter uma comunhão maior com os irmãos. Nós temos ali o GV, e o nosso GV é um pouco orgânico. As pessoas conversam sobre a Bíblia. Não é alguém que está lá com um texto pronto do pastor ou da pastora, uma lição pronta, para falar para você, dar tchau e vamos embora. Não. O próprio líder, ele ouve a voz de Deus, prepara uma mensagem de acordo com as pessoas que estão lá, o que Deus quer falar. E o grupo estuda a Bíblia junto, conversa, tira dúvida. Então é um momento muito importante na vida da igreja, de estarmos perto uns dos outros. E depois sempre tem aí um momento de comunhão, né? Que as pessoas, cada um leva um pouquinho de comida, de bebida, e aí reparte o pão. Repartiam um pão de casa em casa. Hein? Então participe de um GV todas as quintas-feiras, às 19h30, e você pode estar procurando o Raul, a Sara, ou o Tiago e a Ana. Amém? Sábado nós temos o GV Teens. Os adolescentes estão aqui se reunindo, e tem um grupo legal de adolescentes aqui se reunindo. Ontem eu vi eles chegando. E eu acredito que tem sido uma bênção na vida dos adolescentes. E eu creio que Deus fará maravilhas através deles. É uma geração que marcará com a glória de Deus a sua geração e a próxima geração. Amém? Então, se você tem um filho adolescente, traga todos os sábados. Tenha esse compromisso. Às vezes você quer passear, você quer ir no cinema, marca um outro horário, irmãos. Deixa o horário de sábado às 18 horas para a igreja. Isso é muito importante, inclusive. Eu sempre dou uma dica aí para os pais a respeito dos filhos, né? É muito importante você deixar os horários de vir à igreja ser prioridade na sua casa. Não marca um compromisso no horário de vir para a igreja no domingo, no horário do GV, no horário do culto de oração, no horário do GV Teens. Não marque, não faça isso. Deixe o seu filho compreender e entender que precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar para todas as outras coisas serem acrescentadas. Quando você faz isso, você dá uma outra opção para o seu filho. É você que faz isso. É quando o seu filho, ele tem uma outra opinião e decide por um outro caminho, quem semeou foram os pais. Os pais que fizeram isso. Então, os nossos meninos aqui, foi muito raro, talvez assim, algo que precisava realmente estar no trabalho, ou fazendo alguma coisa, mas nós nunca deixamos filho participar da festa do colega lá na hora do culto. Não, nunca fizemos isso. Você vai lá e na hora do culto, a gente vai para o culto. Tá bom, filhão? Beleza? E assim os colegas, os amiguinhos acabam respeitando que o menino ou a menina é cristão. É desse jeito que eles respeitam, porque nós estamos ensinando os nossos filhos a se posicionarem. Você entende isso? Quando você faz isso, você está dando uma outra opção para o seu filho. Você está errando o alvo. A flecha está indo para todo lado. Você não está acertando o alvo. Então, são sementes plantadas, irmãos. E eu falo isso porque somos muito preocupados com a próxima geração. Esses dias eu conversava com uma irmã e falei assim: irmã, se nós não fizermos isso com a próxima geração agora, a igreja não existirá mais. Se as crianças e os adolescentes não conhecerem a Jesus agora, daqui a uns anos nós vamos morrer. E aí não vai ter mais igreja na terra.
porque nós demos outras opções para eles. Então, faça seu filho respeitar. Sabe aquela coisa de lutar contra o culto? Isso é anticristo. Seus filhos precisam respeitar os horários de culto. Amém? Então, assim, traga seu filho e sua filha. Se tem alguma programação de algum amiguinho, algum colega, algum aluno, né? Ainda tem festa de aluno que eu não vou, nesse horário eu não posso. Pronto, se posicionou. Isso é se posicionar, irmãos. Posicionou. Eu posso ir depois, eu posso dar uma passadinha antes, pode ser? Eu fico meia hora e eu tenho que ir, né? Isso é ensinar o seu filho a priorizar. Se você não ensina o seu filho a priorizar, ele não vai aprender sozinho. Amém? Então faça isso, irmão. Eu estou falando de coisa que dá certo. Faça isso e você vai ver o seu filho aos pés do Senhor, amando a Jesus Cristo. Amém? Quem ensina a amar Jesus são os pais. Todos os dias, nas escolhas que você faz para o seu filho e para a sua filha. É você que faz as escolhas. Quando você faz as escolhas certas, enquanto eles são pequenos ou são adolescentes, quando chegar na juventude, eles já vão saber o caminho. Você não vai precisar ter trabalho com eles na juventude. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu sei que é uma palavrinha um pouco mais arrochadinha, né? Mas isso é bênção para a tua vida. Amém? Nós estamos ensinando algo para você, para que você não erre esse alvo, porque eu creio que cada uma das crianças e adolescentes desta igreja serão profetas para a sua geração, pastores, mestres. Eu creio que eles realizarão na terra os sonhos de Deus para a vida deles. Não é o sonho dos pais para a vida deles, é o sonho de Deus para a vida deles. E o Senhor vai falar com você para onde você vai lançar a sua flecha. É o Senhor que fala com você, não é filho que decide. Deus fala com o flecheiro, com o arqueiro. É Deus que fala. Com os pais primeiro. E você então lança para o alvo, para o lugar certo, em Cristo Jesus. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Traga seu adolescente, aleluia. Aleluia. Para mais dicas como essa. Queridos, vamos levantar. Vamos orar, agradecer a Jesus por esse momento, amém? Domingo que vem nós estamos aqui de novo, os irmãos de manhã. Domingo que vem nós temos ceia, não falte a ceia do Senhor. Teremos o nosso momento de comunhão, amém? No próximo mês a gente está querendo fazer uma coisa bem diferente na ceia, mas esse mês de março vai ser a mesma coisa, então esteja aqui, traga um pratinho de doce ou salgado, ou uma bebida, para a gente compartilhar logo após o culto, amém? Vamos então fechar os nossos olhos, orar ao Senhor. Deus, nosso Pai, nós somos gratos por esse tempo aqui, na Tua presença, Jesus. Nós somos gratos porque o Senhor é um Pai bondoso e amoroso, que abre os nossos olhos para as verdades da Sua palavra. Nós somos gratos pela correção do Senhor, porque se o Senhor nos corrige, revela que o Senhor nos ama. Muito obrigada por este amor. Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui, suas casas, suas famílias, filhos, casamento, seus negócios. Que os seus negócios sejam prósperos essa semana. Pai, que o Senhor abra portas que são impossíveis aos olhos humanos, mas são possíveis para o Senhor. Faz o impossível acontecer. Nós clamamos pelo impossível na vida de cada um desses irmãos aqui. Que haja prosperidade nas suas casas, que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre eles, que haja restauração nos relacionamentos, nos seus lares, nos seus casamentos, relacionamentos de pais e filhos, que o Senhor complete a tua obra maravilhosa, aquela obra que o Senhor já começou e vai completá-la até a vinda de Cristo Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos, amém. Estenda suas mãos para a frente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre toda a terra e sobre essa igreja. Todos digam amém. Tenha uma ótima semana de vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Abrace, amém. Declare bênção sobre a vida do seu irmão, em nome de Jesus, amém.
Ó beleza antiga e tão nova, habitabas dentro